Paz para todos. Aqui é Morei Yonas Behai para mais um vídeo de nosso canal. Continuando o assunto da contagem do Homer, neste vídeo vamos falar um pouco sobre a visão do Messias Yeshua sobre o assunto, já que ele é o Maran, ou seja, o rabino maior para os verdadeiros discípulos conhecidos como Yehudi Netzarim, judeus nazarenos, ou judeus Netzarim. Para nós, ele tem a palavra final, o nosso mestre Yeshua, do que tange a interpretação da Torá. Aqui, vejamos uma coisa que passa despercebido para muitas pessoas que puxam esse assunto para a discussão. E ao mesmo tempo se dizem seguidores desse mestre judeu, que é o fato do próprio Messias Yeshua seguir a visão farisaica. Vejamos. Relato de Yohanan, ou seja, o chamado Evangelho de João, capítulo 1, verso 24 até o 27. Alguns dos enviados eram perushim, eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: e por que fazes esteve lá, imersão, se não és o Messias, nem Eliarro, nem Elias, nem o profeta? Yohanan respondeu: eu faço tevilá, imersão, com água, no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. O texto é muito claro e enfático, não deixando nenhuma dúvida. Ou seja, para Yohanan, o emissor, o Messias Yeshua vinha do meio dos fariseus. Logo, isso significa, entre outras coisas, que o Messias Yeshua teve uma educação farisaica e que de alguma forma ele seguia a linha dos fariseus. Além disso, vejamos o que o Messias Yeshua ensinou sobre a interpretação dos fariseus da lei de Moshe Rabbeinu, de nosso mestre Moisés. Abre aspas. Yeshua dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Mas não imiteis as suas obras, pois dizem, mas não fazem. Relato de Matai, de Mateus, capítulo 23, versos 2 e 3. Vejam, pessoal, está tudo muito claro e simples de entender. Ou seja, o Rabino Yeshua mandou seus primeiros discípulos judeus seguir tudo o que os fariseus interpretavam da Torá de Moshe, ou seja, da lei de Moisés. Apenas nos disse para não seguir a hipocrisia de alguns fariseus, que ensinavam uma coisa, mas viviam outra. Logo, meus caros, a crítica do Rabino Yeshua ao movimento dos ditos fariseus não tinha a ver com a sua interpretação da lei, e sim com a sua hipocrisia. Bem, os fariseus se distinguiam de outros grupos judaicos da época, entre outras coisas, porque diziam possuir uma Torá Shebial-Peh, ou seja, uma Torá oral, que foi dada junto com a Torá Shebichtav, com a Torá escrita, que explicava e elucidava esses assuntos. Segundo eles, quando a Torá usa essa expressão enigmática, 7 Shabbatot completos serão, é uma contagem que deve começar logo após o primeiro dia de Pesach, da Páscoa judaica. Isso foi o que foi recebido dos sábios do Talmud. Portanto, prestem atenção. Em nenhum momento nosso mestre Yeshua fez menção de que deveríamos seguir a escola dos saduceus, ou dos zelotes, ou dos essênios, etc. Nenhuma escola ou linha judaica
que seguisse uma visão da Torá sem Torá Shebeal-Pé, sem Torá oral, foi mencionada pelo Rabino Yeshua. Ao contrário, o Rabino Yeshua, quando nos ordena seguir os fariseus, a partir do ponto que nós partimos, de que os fariseus entendiam que a Torá escrita estava ligada a uma Torá oral, e Rabino Yeshua nos fala para seguir tudo o que os fariseus seguiu. Logo, Rabino Yeshua está nos dando uma grande dica aqui. Ou seja, nós devemos seguir a ideia de Torá oral. A ideia de que não só o texto bíblico, o texto da Torá escrita é a palavra de Deus, mas acompanhado com esse texto, nós também temos uma Torá oral, que o explica e o elucida. Essa crença de que o texto bíblico por si só ser uma tradição oral do povo de Deus, que é a verdade absoluta, que alguns grupos e movimentos religiosos acreditam e ensinam a tal sola escritura, ou seja, somente as escrituras, portanto, não faz parte dos ensinos originais do Messias Yeshua. Mesmo porque ele, além de ser um judeu criado dentro da cultura judaica e da forma judaica de pensar, da forma judaica de viver, o texto é enfático. Ele teve uma forte influência farisaica. Eis aqui uma das razões porque nós, judeus netzarim da atualidade, começamos a contagem do Omer logo após o primeiro dia da festa de Pesach, ou seja, da Páscoa judaica. Pois essa é a forma farisaica, que foi preservada pelos sábios do Talmud, e que foi seguida e praticada pelo Rabino Yeshua e seus primeiros discípulos judeus. Pois tal como o Messias Yeshua disse, devemos praticar, fazer tudo o que os fariseus nos ordenavam. E baseado nesse princípio das palavras do próprio Mestre Yeshua, nós, judeus netzarim, também acreditamos na existência de uma Torá Shebeal-Pé, ou seja, da Torá oral. Espero que este vídeo tenha servido para ajudar a esclarecer alguns desses assuntos ligados à festa de Pesach e à contagem do homem. Se quiserem saber mais informações, é só perguntarem na parte de comentários do vídeo. E por hora é só. Se gostaram desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais.